Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Bom estar aqui com vocês novamente. E eu gostaria de falar hoje sobre o meu livro, um pequeno livro, que trata sobre o caminho espiritual, o caminho de espiritualidade. Então eu dei o título a esse livro, principalmente aí para as pessoas que estão um pouco assim desalentadas, não mais acreditando, assim meio desconfiando de todas as coisas, parece que toda a verdade é relativa, parece que tudo se escoa sobre os nossos dedos como areia, né? Ou como água, que já não vê perspectiva, às vezes um pouco ali meio tedioso, meio entediado com a caminhada da igreja, às vezes com a própria vida, né? Ou a própria família, e parece que não vê muito sentido numa caminhada cristã. Ou a gente cai naquele exagero, naqueles grupos conservadores extremistas, aqueles católicos ou evangélicos xiitas, né? Que fica falando de religião e de Deus sem parar, como se Deus fosse apenas uma ideia ou mais uma ideologia, né? Quantas ideologias nós temos? Pois bem, para essas pessoas principalmente, todos aqueles que gostam e querem entender um pouco sobre espiritualidade, o que é isso, né? Então eu convido você a ler esse livro, um pequeno livreto que eu escrevi. Ele já está na Amazon no formato digital. Se você colocar lá o Despertar da Vida Espiritual, você vai encontrar esse livro. Eu acho que está R$14,90. Você pode ler pelo aplicativo do Kindle, da Amazon. É fácil, simples. Também, eu vou deixar aqui o link do livro digital. Agora, se você também se interessar, não, eu quero o livro impresso. Aí a gente pode ver o que pode fazer. Se você se interessar mesmo por esse livro, você pode deixar o seu e-mail no comentário e falar que quer o livro, que eu entre em contato, mando um e-mail para você, na medida do possível, claro. Mas eu vou fazer de tudo para fazer isso. E também a gente pode encaminhar pelo correio. É R$15 apenas esse livro. É para partilhar mesmo um pouco aí da espiritualidade cristã. E é claro, se você for pelo correio, deve ser sei lá, uns 7, R$10 a mais para postar no correio. Tá, o Despertar da Vida Espiritual. Fazia tempo que eu escrevia alguns textos pequenos. Não é um livro grande, não é um livro cheio de teorias, não é um livro teológico no sentido sistemático, não é para isso que eu escrevi, não é esta a intenção. É um livro voltado mais para a espiritualidade, para a vida pastoral mesmo, a vida de famílias, de homens e mulheres que tentam encontrar um sentido na vida. Então, assim, é um livro que para mim foi bom, assim, bom no sentido assim, eu me senti desafiado, né? Por isso que esse bom saiu meio assim, porque eu senti um pouco desafiado a tentar falar para muitas pessoas que estão assim desalentadas, né? Já estão cansadas, várias assim frustrações na vida de igreja, ou às vezes na vida pessoal mesmo. Caminhamos num tempo difícil, sem muitas verdades, né? Tudo parece que é aparente. Então é justamente nesse tempo que eu escrevi esse texto. Então eu falo um pouco da necessidade de reacender o desejo da caminhada cristã. Não um desejo simplesmente como sentimentalismo, tá? Não é nada disto, mas é esse desejo mais profundo de busca de sentido de vida, de encontro com Deus, ou deixar Deus vir até nós. A questão da liberdade, que nós estamos hoje tão equivocados com esta ideia, né? O ser livres no espírito. Também a questão da constância, do abrir a graça e deixar a graça acontecer. E das nossas práticas religiosas, né, que muitas vezes, você que é católico, você pode se perguntar também. Se por acaso você é evangélico e passou por aqui, você deve perguntar: será que você só vai no culto? Ou o católico só vai na igreja, na missa e vai embora para casa? Será que a vida cristã resume nisto? Né? No sentido assim, que é só por obrigação que eu faço aquilo, ou por medo de Deus, que é mais complicado ainda.
a questão para os católicos, a meditação da Sagrada Escritura. O que acontece com os católicos? Você pergunta para os católicos, você está lendo, estudando a palavra, olha, 95% dos católicos não sabem nem o que é Bíblia, né? Então, assim, esse convite à retomada, mas é uma retomada sincera, sem medo, sem opressão, né? Quando a gente fala isso, não é para deixar ninguém com medo, mas é descobrir a riqueza, né? Por que eu esqueço o texto sagrado que está na minha casa? Por que eu não leio? Por que o baú cheio de riqueza está ali e eu simplesmente não dou atenção? Também as nossas ideias preconcebidas, né? Existe entre nós cristãos muitas ideias supersticiosas, medo de Deus, ou querendo simplesmente agradar a Deus por medo, ou ideia de retribuição, fazendo promessa para Deus, para que Deus possa retribuir, né? Como se fosse uma troca, né? Uma mentalidade assim, meio capitalista, né? Do toma lá, dá cá. Então isso a gente precisa também rever. E também a necessidade de como hoje estamos carentes, da necessidade de ter discernimento, saber o que é bom, o que não seria tão bom assim, o que seria ruim mesmo para a gente. Essas tonalidades, né? Não existe simplesmente extremos de bom e mal, mas essas tonalidades, coisas pequenas que podem fazer mal para a gente e coisas que a gente pensa que é mal e de repente pode, se a gente dedicar bem e refletir, pode parecer diferente, né? Então, uma urgência do discernimento, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. E claro, gente, a gente vê isso nas celebrações, né? Nas nossas celebrações, a questão do silêncio, muito barulho, as pessoas frequentando os grandes templos, santuários, como se fosse um shopping, né? E aí esquecem da relação sagrada, esquecem do silêncio pessoal e mais ainda, não só o silêncio de fala, mas o silêncio interior, que é a presença de Deus, o Deus que vem até nós. Então eu convido você a fazer parte dessa leitura. Eu gostaria muito que vocês lessem, até para me dar a devolutiva, para questionar, para a gente ver também as necessidades de vocês, como que vocês, lendo esse livro, o que vocês percebem, sentem, o que vocês sentem mais falta na nossa caminhada cristã. Isso ajudaria muito, talvez a gente até fazer uma segunda abordagem, né, uma segunda reflexão. E aqui neste livreto também eu faço um prefácio aqui, como se fosse uma carta para você, falando da caminhada de santidade, no sentido que todos nós somos convidados sem exceção, né? Tem gente que fala assim, não, Deus, não posso porque eu estou em tal situação, não, Deus não gosta de mim. Sabe essas fantasias, essas ideias esdrúxulas que nós temos na cabeça? Pois é, a vida cristã não prega nada disso, né? Pode ser que tenha um pregador aí que bateu a cabeça, né, na parede, achando que você só vai ser amado por Deus se você estiver certinho, bonzinho, né? E na realidade não é nada disso, todos nós precisamos sempre de conversão. Então no prefácio eu faço como uma carta, convidando a você, não dá para ver aí, claro, pelo reflexo da luz, numa conversa pessoal com você, caro amigo, né? Explicando a busca da vida espiritual, também aqui logo na orelha do livro eu falo, cito um trecho aqui do Papa Francisco falando sobre a ideia que nós temos, né, do caminho de santidade, tomando um pouco do documento Gaudete Exsultate, né, do Papa Francisco, sobre o caminho da imitação da santidade. Agora, às vezes umas ideias de imitação de santidade totalmente fora da nossa realidade, né? Às vezes o leigo querendo, inspirando lá no monge do século XIV, XIII, ou do pregador que é um padre na internet. Não, você não é padre, você precisa viver a vida, a vocação no seu estado. É claro que os padres, os teólogos podem nos ajudar, trazendo, exercendo a sua diaconia de ensino para nós, mas cada um vai viver no seu estado de vida.
Não há como eu, sendo religioso, ter uma espiritualidade familiar. Você que é casado precisa ter a sua espiritualidade matrimonial. E assim os vários ministérios. Mas eu toquei nesse assunto, mas ainda não falo muito bem aqui, nessa questão dos ministérios, diferenciação, mas pode ser um assunto para um próximo texto. Tá, então eu convido a você, espero que você... Vou deixar o link aqui da Amazon embaixo. Eu gostaria muito que você adquirisse esse livro para que você me desse um retorno, tá? No seu celular, se você comprar na Amazon, tiver seu lá a sua conta, dá para baixar o aplicativo lá do Kindle da Amazon e você lê no seu próprio celular, né, fazendo a compra digital deste livro. Agora, se você tiver o aparelho do Kindle, que é um aparelhinho de leitor de livro, mais fácil ainda. Gente, agradeço, tá? Eu espero aí que vocês possam divulgar também este livro, Despertar da Vida Espiritual, como iniciar o caminho para a espiritualidade. É o primeiro livreto sobre essa temática que eu escrevo. Eu espero que seja útil para você, tá bom? E quero contar com a sua contribuição. Abraço, fique com Deus. E querendo o livro impresso, deixa um oi aí embaixo e o seu e-mail que eu entre em contato com você, tá bom? Abraço, fique com Deus, Deus abençoe. Tchau.